tudo bem? Meu nome é Laís Gomes, seja muito bem-vindo ao nosso canal Batata Frita com Giló. Hoje nós iremos falar sobre monstros e sonhos, mas antes gostaria de recapitular com você o quanto é importante a oração. Falamos disso no nosso vídeo anterior, sobre a oração e o propósito disso no sonho e como isso nos confronta, a importância desse confronto em relação às nossas orações. E hoje nós iremos falar sobre a questão de buscar. Vamos ao nosso devocional? Salmos 34, no versículo 4, que diz assim: Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Essa questão de a gente estar com um Deus, com um Senhor que pode mudar a nossa vida, que realmente nos traz um acalento, nos traz um conforto, é sempre algo que a gente almeja. Entretanto, a gente precisa entender o que a gente está vivendo nessa questão de busca, como batata frita, que é a questão de você ter algo somente para o seu ego, somente para o seu momento, somente para você, ou algo mais Giló, que é aquela coisa de transformação, aquela coisa que você se confronta realmente olhando para Cristo, Ele sendo o centro de todas as transformações da sua vida. E nesse momento, a gente vai pensar em 5 etapas. Lugar. O lugar é uma coisa importante para a gente pensar como a gente tem adorado ao Senhor. Por exemplo, a gente sempre pensa em lugar como igreja. A igreja é templo. Não estou dizendo que a igreja não seja importante. Ela é muito importante para a nossa construção como cristão, para a nossa transformação como cristão. Mas não é só a igreja. A igreja ela é um espaço onde você vai sendo transformado, mas o seu dia a dia é preciso que você tenha um lugar. Se eu deixo para vivenciar Cristo, esse contato com Jesus somente na igreja, eu estou sendo muito batata frita. Eu estou sendo uma pessoa que só está buscando, entre aspas, um espaço onde eu vou me sentir confortável, vou lá, faço uma oração e volto para minha residência e nada muda, entendeu? Eu não quero ter mudanças, é só um espaço social. E a igreja não pode ser somente um espaço social. Por ao contrário, a gente tem que ir um pouquinho além. A gente precisa transformar os nossos ambientes. A gente precisa transformar a nossa casa, a nossa vida também como um lugar de adoração e de busca para o Senhor. Então, ir além, fazer mais do que na igreja, é você ter realmente um lugar onde você possa se conectar com Deus. Silêncio. Tem pessoas que não conseguem admirar a profundidade que tem o silêncio. O silêncio ele causa certas perturbações, mas ele é essencial para que a gente possa ouvir o Senhor falar, ouvir o Espírito Santo. Mas não com esse ouvido que a gente tem audível, sabe? Não, é a gente parar para perceber o que Deus está falando através da sua palavra. É necessário concentração, é necessário a gente parar. Se tem muito barulho, se tem muito movimento, se tem muitas coisas ao nosso redor que tira a nossa concentração, que tira o posicionamento realmente de Cristo na nossa vida, a gente se perde. Por exemplo, na igreja, quando está tendo a pregação, normalmente é um momento onde a gente tem por costume parar para ouvir o que o preletor está dizendo. Se nesse momento que o preletor está falando, começa a ter um monte de gente glorificando, ou um monte de gente começa a rodar, fazer as movimentações do Espírito, como é que fica a questão da palavra? O que você vai estar entendendo? Você começa a ficar muito mais ligado no que está acontecendo no ambiente ou no que está
sendo dito pelo preletor. Entende? Então a gente começa a se perder e é necessário a gente ter um contato muito íntimo com o Espírito Santo para a gente entender o que é, ou melhor, para a gente ter discernimento desses movimentos, por exemplo. Para a gente perceber o momento que o Espírito Santo está agindo e quando é somente emoção, que acontece muito. Muitas coisas é puramente emoção e a gente precisa entender isso até para a gente não agir com esse impulso da emoção. Terceiro ponto. Concentração. A concentração, ela é algo que é também muito difícil, assim como o silêncio, para lidar. Porque a concentração não é fácil, você não conquista ela de um dia para a noite. É uma coisa que você faz através de etapas, são passos. Mesmo no silêncio, você pode não conseguir ficar concentrado, porque o silêncio é perturbador. E se ele, de certa forma, perturba você, por você não conseguir ficar no silêncio, como é que você vai ter concentração? A concentração, ela faz com que você preste toda a sua atenção, todo o seu ser naquilo que é importante. E o que está sendo importante na sua vida? Nesse momento, o que é importante é estar aqui falando com você sobre a palavra de Deus, sobre o que Deus quer para a nossa vida. Eu poderia, por exemplo, estar com a minha cabeça ou com a minha concentração voltada, sei lá, para o Netflix, pensando na série que vai passar. Isso é importante? Não, isso não é importante. Isso é uma distração. E aí a gente tem que entender que as distrações, elas são colocadas na nossa vida justamente para que a gente não tenha concentração naquilo que é importante. E aí, o que está sendo batata frita na sua concentração e o que está sendo jiló para você na sua concentração? Você tem que fazer essa distinção. Concentração, batata frita. Acabei de falar, Netflix. Você perde toda a sua energia ali, concentrada em tudo aquilo que está acontecendo ali. É super batata frita, às vezes não te edifica em nada, é só passar tempo, literalmente. Agora, concentração mais giló, estudo da palavra. É uma coisa que é difícil para muitas pessoas. Se concentrar, poder olhar para a palavra de Deus, tirar um versículo como esse que a gente acabou de falar. Busquei ao Senhor. Como? E aí entender o que é busca. O que é isso que o salmista está dizendo? Qual é o olhar que tem sobre isso? Em que momento que ele estava passando que ele se referiu a essa busca? Então isso é um estudo. Nem todo mundo consegue fazer isso. Porque às vezes o seu HD, na sua memória aí, está lotado de coisas que tiram a sua concentração. Faz com que você esteja lá no batata frita, né? Então a sua memória está cheia de lixinhos que precisam ser retirados. Quarto ponto, sinceridade. A sinceridade é algo também que a gente tem dificuldade de lidar. Todo mundo quer ser sincero, mas nem todo mundo está preparado para a sinceridade. Todo mundo quer uma verdade, mas nem todo mundo quer trabalhar com essa verdade. A verdade ela só é colocada em prática quando me convém. Quando não me convém, se torna uma acusação para a minha vida, ou se torna uma perseguição, se torna, qualquer coisa que a gente não tenha prazer. Então a gente tem dificuldade de lidar com essa questão da sinceridade. Mas a sinceridade, ela tem que vir para a transformação. E isso que a Bíblia nos traz. A Bíblia é a maior fonte de sinceridade. A maior fonte. É por isso que incomoda muito o mundo. O mundo não quer viver essa verdade. O mundo não quer ser transformada. A sinceridade, ela desvenda todos aqueles monstros que estão dentro da gente. Tudo aquilo que nos afasta de Cristo. É na sinceridade que a gente começa a perceber o que realmente é o trabalhar com a fé, o trabalhar com o amor, o trabalhar realmente com Cristo. É através da sinceridade.
Agora, a gente vai pensar nesses 4 pontos que nós conversamos, que é o lugar que nós estamos e que nós fazemos, o silêncio como importância para que a gente tenha esse lugar, para que a gente chegue realmente ao altar do Senhor e entenda que o Espírito Santo está querendo falar conosco, a sinceridade como ponto de partida de transformação para a nossa vida verdadeiramente, por mais que a gente não queira ter ela muitas vezes, mas é necessária, e a palavra de Deus é a maior fonte de sinceridade e confronto conosco, e concentração. A concentração que é importante para a gente delimitar tudo isso que a gente está vivenciando. Então, vamos à nossa literatura. Nunca Desista dos Seus Sonhos, do autor Augusto Cury. E ele continua assim: todos criamos monstros que dilaceram sonhos. Quantos monstros imaginários foram arquivados nos subsolos da sua mente, furtando seu prazer de viver e dilacerando seus sonhos? Todos temos monstros escondidos por detrás da nossa gentileza e sinceridade. A maneira como enfrentamos as rejeições, decepções, erros, perdas, sentimento de culpa, conflitos nos relacionamentos, críticas e crises profissionais pode gerar maturidade ou angústia, segurança ou traumas, líderes ou vítimas. Alguns momentos geraram conflitos que mudarão nossas vidas, ainda que não percebemos. A complexidade da mente humana nos faz transformar uma borboleta num dinossauro, uma decepção num desastre emocional, um ambiente fechado num cubículo sem ar, um sintoma físico num prenúncio da morte, um fracasso no objeto de vergonha. Precisamos resolver nossos monstros secretos, nossas feridas clandestinas, nossa insanidade oculta. Foucault, 1998. Não podemos esquecer que os sonhos, a motivação, o desejo de ser livre nos ajudam a superar esses monstros, vencê-los e utilizá-los como os servos da nossa inteligência. Não tenha medo da dor, tenha medo de não enfrentá-la, criticá-la e usá-la. Então, essa é a parte do nosso livro que eu deixo para vocês. Espero que você tenha gostado. Não esquece de ativar o sininho, dar aquele like e curtir nosso vídeo. É isso. Até mais!